Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Esse aqui é o nosso segundo vídeo falando sobre a empresa VEG. Nós vamos falar sobre o endividamento agora, que é um assunto importantíssimo para falar sobre as empresas referente à análise fundamentalista. Nós vamos utilizar como base aí o ano 2020, lembrando que o quarto trimestre ainda não foi apurado, então fiz uma projeção utilizando os 3 primeiros trimestres de 2020 e fiz essa projeção aí para fazer entre aspas como vai ser esse quarto trimestre. Como base histórica, de evolução histórica e dos demonstrativos, nós vamos utilizar do ano de 2011 a 2020. Bom pessoal, antes de mais nada, quem puder estar se inscrevendo no canal já contribui demais para a continuidade do projeto. Quem quiser seguir lá nas redes sociais, no Instagram e o Facebook, vai ser muito bem-vindo também. Bom, vamos falar um pouquinho da dívida bruta. A dívida bruta é o total de endividamento da empresa, ou seja, os empréstimos e financiamentos a curto prazo e a longo prazo. Bom, a gente consegue verificar que principalmente de 2012 a 2015 a questão do endividamento da empresa aumentou, mas aqui a partir de 2016 aqui começou a criar uma barriguinha aqui de chope na questão do endividamento e veio diminuindo aqui principalmente de 2016 a 2020, o volume, a empresa vem se endividando menos período pós período. Bom, aqui a gente tem a dívida líquida. Aqui tem esse patamar, né, que é o patamar neutro. Deixa eu tentar traçar uma linha reta aqui. Esse daqui é o patamar neutro. Tudo que estiver acima desse patamar quer dizer que a dívida bruta foi superior ao caixa da empresa. Se estiver nesse patamar, quer dizer que a dívida líquida da empresa, a dívida bruta da empresa foi inferior ao caixa da empresa. Então aqui a gente consegue avaliar quando que o caixa da empresa foi superior, quando ou não o caixa foi superior à dívida total da empresa. Bom, a gente consegue avaliar que 2011 a dívida foi superior, 2015 também, e 2018 foi os únicos 3, e 2012 também. Foram uns 4 anos aí que a dívida bruta foi superior ao caixa da empresa. Porém aqui em 2013, 2014, 2016, 2017, 2019 o caixa foi muito superior à dívida bruta da empresa. E 2020 aqui deu uma diminuída nessa diferença, mas o caixa ainda continua muito superior em relação à dívida bruta. E como a gente conseguiu avaliar no slide anterior, a dívida bruta da empresa vem diminuindo período pós período. 2015 foi o ápice da dívida bruta da empresa e veio só diminuindo. Conforme veio diminuindo o volume de dívida da empresa, o caixa foi aumentando, então ficou no saldo negativo. Então, contar no saldo negativo é um aspecto muito positivo, quer dizer que a empresa tem mais dinheiro do que dívida no total. Bom, aqui os empréstimos, a gente consegue avaliar como que está desmembrada a questão do endividamento bruto da empresa, qual o volume que está alocado no período de curto prazo e o outro volume que está alocado a longo prazo. Bom, a barra azul é os empréstimos e financiamentos a curto prazo, a barra laranja é os empréstimos e financiamentos a longo prazo. A priori, o interessante é que o volume de dívida a longo prazo seja muito superior, seja bem inferior à dívida a curto prazo da empresa, porque se o maior volume da dívida estiver alocado a longo prazo, a empresa tem mais tempo de gerar caixa para poder honrar esses compromissos com tranquilidade. Bom, 2011 ficou praticamente 50% a curto prazo e outros 50% a longo prazo. 2012, eu vou colocar um X aqui porque a dívida a curto prazo ficou maior, em sua maior parte a curto prazo. 2013 mudou drasticamente esse cenário. O volume de dívida a longo prazo ficou bem superior à dívida a curto prazo. 2014 ficou no mesmo cenário, 2015 foi lindo, a maior parte da dívida da empresa ficou a perder de vista, 2016 também. 2017 voltou a ficar naquele 50%, né, metade metade. 2018 voltou a aumentar a dívida a curto prazo em relação à dívida a longo prazo. Voltou a diminuir aqui em 2019 e a partir de 2019, a partir de 2018 aqui a dívida só veio diminuindo, né? E 2020 aqui fechou num cenário ideal, maior volume de dívida a longo prazo e a menor parte que um valor bem pequeno no período de curto prazo. Bom, aqui a gente faz um estudo que é os empréstimos e financiamentos a curto prazo em relação aos disponíveis da empresa, que é o dinheiro que a empresa tem disponível, né? Que tem no caixa, na conta corrente, nas contas de investimento de alta liquidez. Bom, tá no cenário ideal, o dinheiro da empresa representa a barra laranja
E os empréstimos e financiamentos está sendo representado pela barra azul, que é os empréstimos e financiamentos a curto prazo. E a gente consegue avaliar de todo o período de 2011, igual a gente avaliou na dívida líquida, o caixa da empresa sempre foi superior aos empréstimos e financiamentos a curto prazo da empresa. Então a empresa sempre teve dinheiro em caixa, sempre teve capital para poder pagar essa dívida com tranquilidade. Então a empresa nunca se complicou em relação a seus empréstimos e financiamentos, então ela sempre pagou com muita tranquilidade, até quando o caixa da empresa veio diminuindo de 2017 a 2020, mas em contrapartida também a dívida da empresa, principalmente a curto prazo, acompanhou essa queda da dívida. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do retorno da dívida investida. Qual foi a participação do capital investido por bancos e financeiras no lucro da empresa? Bom, a barrinha azul representa o custo desse capital, que é o juros sobre empréstimos, e a barra laranja é o retorno da dívida investida. Qual foi o retorno de lucro que esse capital investido nas operações da empresa teve de retorno positivo para a empresa, né? Teve de retorno na representatividade no lucro. Qual foi a contribuição da dívida no lucro da empresa? Bom, o ideal é sempre que o retorno da dívida investida seja maior que o juros sobre os empréstimos. Se o retorno da dívida investida for superior ao juros sobre empréstimos, quer dizer que a operação foi tão positiva que o retorno que a empresa teve conseguiu cobrir o custo desse capital e ainda teve um saldo, uma gordura entre aspas positiva, de saldo positivo aí de lucratividade da empresa para a empresa poder investir nas operações. Então, a valorização que a empresa teve sobre investir nesse capital de empréstimos e financiamentos foi superior ao custo que ela teve para poder pagar os bancos e financeiras. E avaliando o gráfico aqui, já batendo o olho, não precisa ser nem muito analítico, de 2011 a 2020, o retorno da dívida investida, a gente avaliar aqui, sempre foi superior ao custo do capital, ou seja, a empresa sempre, o capital que foi investido com bancos e financeiras, através de bancos e financeiras, valorizou tanto que cobriu o custo desse capital com tranquilidade. Aqui em 2020 está excelente, praticamente quadruplicou aqui o retorno da dívida investida em relação ao custo da empresa. Então praticamente o retorno que ela teve dava para pagar 4 vezes o que ela pagou de juros. Bom, aqui a gente já consegue avaliar o capital investido da empresa, qual o volume que foi investido com dívida bruta, que é os empréstimos e financiamentos, qual foi o volume que foi investido com o capital próprio dos sócios, o capital próprio do sócio e acionistas. O ideal é que a barra laranja, que está sendo representado pelo patrimônio líquido, seja superior da barra azul, que é a dívida bruta. E a gente consegue avaliar também, principalmente de 2016 a 2020, o volume de patrimônio líquido, ou seja, de capital próprio, foi bem superior à dívida bruta, e a gente consegue avaliar que o endividamento da empresa vem diminuindo de 2016 a 2020, e em contrapartida o patrimônio líquido só vem valorizando. Isso é um aspecto lindo, vem diminuindo a dívida bruta e aumentando o patrimônio líquido da empresa. Ou seja, acho que aqui eu acredito que o projeto da empresa, no período aí, acho que até de curto, de longo a médio prazo, é diminuir cada vez mais o endividamento e trabalhar mais com capital próprio do que com capital de terceiros. Bom, pessoal, termino aqui a análise do endividamento. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, quem puder estar se inscrevendo, agradeço demais. Quem quiser acompanhar as redes sociais, o Instagram e o Facebook, também vai ser muito bem-vindo. Um grande abraço, sucesso a todos, até os próximos vídeos.